Yoka. Osa. Yopé. Osa ta main. Na ordonné. Et on t'ordonne. Nous serons déclarés. Tout qui va déclarer. La vie na yo. Na tua vida. Et ça la mana comme na Yesu. Acontece em nome de Jesus. Et ça la mana comme na Yesu. Acontece em nome de Jesus. Et ça la mana comme na Yesu. Acontece em nome de Jesus. Seulement que son musala. Se você quer ir à busca de emprego. Avant kende. Antes de ir. Loba. Fala. L'homme de Dieu a déclaré déjà. Homem de Deus já declarou. Oyoko loba. Aquilo que vai falar. O comanda ngweko sala. Vai ver acontecer. Todos os feiticeiros que combatem a tua vida. Fala como Elias. Pega, amarra as bênçãos da sua vida. Fecha as bênçãos das suas vidas. Aquilo que vai falar vai acontecer na vossa família. O que vai falar vai acontecer na tua rua. O que vai falar vai acontecer na tua saúde. Na tua saúde. O que vai falar vai acontecer a partir de hoje. Se você decidir ser um homem, ser mulher, ser jovem, de oração, tudo que vai falar vai acontecer. Aconteça. Começa a falar, começa a declarar. Começa a declarar na sua vida. Começa a declarar. Diz, eu sou mulher de felicidade. Diz, eu sou inteligente. Diz, eu vou trabalhar. Eu vou ser abençoado. Eu vou entrar em 2018. A minha vida vai dar certo. A minha vida vai resultar. Eu não vou morrer assim. Declara. Fala. Você é mulher grande. Declara sobre teus filhos. Declara sobre teu marido. Declara sobre a sua mulher. Declara sobre o seu negócio. Declara na dezembro a vida. Declara dezembro a sua vida. Declara. Diga tudo vai dar certo. Diga tudo vai dar certo. Diga com Deus tudo vai dar certo. Ora! Cabro.
Rakate mando labake. Seli ya marko ya bala manda sato. Lima yeba kaye manda labako. Sende labaka ya manda balaba. Ramake ya mando koye balasi. Yonda kanta baba, rokabra, yende bere. Shinda haina kanta mana, biye. Tombola maboli kolo. Levanta bem as suas mãos. Loba na o declarer. Diga, estou a declarar. Na nguya mulimo mo santo. Pelo poder do Espírito Santo. Na kombo na Yoshua Mashiach. Em nome de Yoshua Amashiach. Lumière ekota na vie nanga. Que a luz entra na minha vida. Molili na lingi komo na yo lisusu te. Escuridão não quer te ver mais. Kobanda lelo. A partir de hoje, vitória na nyonso no sala. Em tudo que vou fazer. Kobanda lelo. A partir de hoje, prosperidade na nyonso no sala. Em tudo que vou fazer. Kobanda lelo. A partir de hoje, graça. A graça sobre a minha vida. Na nyonso no sala. Em tudo que vou fazer. Na declarer. Estou a declarar. Oh nyonso simba te. Aquilo que não dava certo. Simbi. Deu. Simbi. Deu certo. Oh nyonso tambola te. Tudo que não andava. Tamboli. Andou. Tamboli. Andou. Tamboli. Andou. Tamboli. Andou. Oh no de. Yoshua. Mettez-la Yesu maboka bien. Bons aplausos para Jesus. Na declarer. Eu estou a declarar. E se canhoso molile zaki na vida yo. Onde havia escuridão na sua vida. Pole ekota na kombo na Yesu. E entra a luz em nome de Jesus. Na declarer. Estou a declarar. A vida. Na vida yo. Na sua vida. Na nyonso sala. Em tudo que vai fazer. Na kombo na Yesu Mashiach. Em nome de Yoshua Mashiach. E pakolami. A unça. Ya nzamba ba mapasa. Deus dos gênios. E tambola na vida yo. E anda na sua vida. Tambola na vida yo. E anda na sua vida. Tambola na vida yo. E anda na sua vida. Tambola na vida yo. E anda na sua vida. Au nom de Yoshua. Mettez-les sur ma boca bien. Bons aplausos, bons aplausos. Vanda. Pode sentar. Diga até o próximo, Deus dos gênios. Diga-lhe bem para os demônios ouvirem. Deus dos gênios. Deus dos gênios. Eu quero ainda ouvir nesse lado. Deus dos gêmeos. Deus dos gêmeos. Aqui no centro. E somos muitos, né? Deus dos gêmeos. Nzamba mama passa.
Nasa partenaire d'église. Quem é o parceiro ou participador na igreja? Não falar com o senhor que está vestido amarelo. Nakoloba na ndeko oyo alati jaune. Quem é patrocinador numa igreja? Hã? Quem é? Você, Yaka, bete-lhe isso uma boca bem. Bons aplausos. Ya bien, ya bien. Bons aplausos, bons aplausos. Ma boca bien, ya bien. Rapidement. Quem não for escolhido, por favor, não passe. Les cas, prophétie, les cas. Passe aí rápido. Que mais? Hein? Lobanzamba bama passa. Diga Deus dos gêmeos. Betele milolo milolo. Jubila, 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 jubila. Passa. Profecia. Quick. Passa a profecia. Se você quer, aqui vou escolher quem pode passar. Momento da profecia, rápido. Nani como nem Alain. Quem é que se chama Alain? Até que a mafuta caminhão nani. Ele vende lubrificante. Passa à frente. Napona a profecia. Passa. Nzambe efinga na deliver tika mona na loka no sibi. No deliver lelo. Hein? Passa a profecia rápido. Passa. Hein? Na linha profecia. Hein? Passa au ligne prophétie. Les cas. Na colonne droite. Na sua perna direita. Simba akoyate, simba akoyate. Segura para não cair. Simbaye akoyate. Segura ali para não cair. Bakotie eloko na likola droite. Le meteram uma coisa na perna direita. Lobby na 17h37 minutes. Ontem às 17h37 minutos. Na likola droite. Na perna direita. Só na sambel pona ete. Se não orar a favor dele. Le 28 jours à Malha, dia 28 no dia da malha estará em casa, vai conseguir levantar. Ele mostrou o dedo que precisava da profecia. Eu vi uma agulha na vida dele na perna direita. Hoje eu vou cancelar. Quando eu cancelar, tudo que colocar na sua vida seja cancelado em nome de Yeshua Mashiach. Seja cancelado em nome de Yeshua Mashiach. Cancelado em nome de Yeshua Mashiach. Fire! Fogo! Tira o que você meteu na perna dela direita. Quick! Tira! Longola simba, longola liboso. Tira! Omoni? Omoni? Bêbado vê na tela a manifestação do espírito impuro depois da profecia. Ok, na kwemo boyo, bama passa wana, yebsa etala. Tikanga bama passa. Yes! Oh, bama passa, yebsa tikanga bama passa. Lelo, demonios atunsa fina yo. Non, pas que le fire. Fire! Fire! Alléluia, 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 alléluia. Yebsanga osani na likolone. Osani na likolone à droite. Hein? Avanda. 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 Hein? Le 28 na malha. Tema lobi é. Demônio disse: na lingi Avanda. Eu quero que ele fique sentado. Le 28. Dia 28. Akendete. Que não vai. Le 28 do Salawapi. Nas malhas. Alobi pena que le 28 na malha akendete. Na malha akendete.
Quando você se encontra com o profeta, não vai só falar teu nome é João, não. Vai falar o que passa espiritualmente na sua vida. O que você não sabe. Ela não sabe que pisou agulha. Agulha espiritual. Mas o profeta viu. Você também hoje. Toda coisa Satanás planeou na sua vida. Vamos expulsar em nome de Yeshua Mashiach. Fire. Fogo. Bem amado, observa na tela a manifestação do espírito impuro. Vê de maneira que ele está a reagir. É o demônio da Maboro. Jeudi, quinta-feira, vendredi, sexta-feira, samedi, sábado, não vamos dormir. Aleluia. Viremos na Mabori. Quando vamos passar na Mabori, todo crime na Mabori vai desaparecer. O profeta vai passar na Mabori. Toda pessoa que fugiu na Mabori vai voltar na Mabori. Vamos lá soprar Mabori. Não vamos sozinhos. Vamos com aquele que saiu no céu, desceu na terra. Oi, longa terra. Vitória. Na Maboro vamos lá apresentar Deus dos gêmeos. Aleluia. Amém. Bien. Bons aplausos. Ontem passei lá nas malhas. Fiquei lá a reparar malhas. Ontem passei lá. Olhei. Eu disse, pequenas coisas que enterraram. Viremos. Porque temos Deus. Você também tem Deus. Na Mabor, nas malhas, teremos linha de oração para os doentes. Toda pessoa que quer passar na linha de oração. Eu não quero nenhum crente desta igreja falte na Mabor. Há uma bênção que Deus vai dar na Mabor. Não somente para quem vive na Mabor, mas é para toda pessoa que vai ao encontro de Deus dos gêmeos na Mabor. Se você tem um doente, chega muito cedo, porque linha de oração vai ter muita gente. Quando alguém está no hospital, não há resultado, diga ao médico, vamos dar uma volta. Está vendo o que Deus fez do profeta Zix de manhã? A pessoa que acabou de ser operada ontem, com a ferida da operação, não conseguia andar. De manhã o profeta Zix pegou na ferida, desapareceu. Não secou, desapareceu. Tiraram ligaduras, não há ferida. É que Deus vai fazer na Mabor. Aleluia. Amém. Bons aplausos. Ok. Vamos expulsar. Em nome de Jesus.
Estou a declarar. Fire. Fogo. Na perna. Go. Tira tudo. Moto na likolo. Fogo na perna. E à droite. Direita. Na combo na Oshamashia. Em nome de Yehoshua Mashiach. Tira. Bem amado, observa. Depois da declaração do homem de Deus. Depois do homem de Deus ordenar para o espírito impuro que está possuindo nosso irmão. Está a tirar sua semente maligno. Observa por via da tela. De maneira que está a tirar. Depois do homem de Deus ordenar para o espírito impuro, vê de maneira que está a tirar sua semente maligno, vê de maneira que está a puxar. Tá aqui. Benda, boa cá. Puxa, deita. Encore. Puxa. Não, como é isso? Tira em nome de Jesus. Na Bíblia, o nome do Shamashia. Fire. Benda. Tira aí. Sukande ele. Fire. Na Nicolo. Moto na Nicolo ana. Fogo no pé. O nome do Shamashia. Em nome de Oshamashia. Yebsa ndaka pemene aokende yebsa e. Olo bango bien internet aokete lo ba okende. Ele vai. Yebsa siko kaka, yebsa siko kaka. Yana e. Tala. Olha, Deus está ensinando-te. Você não está entendendo. Toda pessoa que faz desordem na igreja já tem demônio. Está fazendo desordem por quê? Porque tem espírito impuro. Depois de ser expulso, vai ver o comportamento dele. Fire! Allez, go! Bons aplausos! Júbilo! Number 1. Shalom. Obunda na église. Hein? É impossível. Hein? Impossível. Frère Jacques. Irmão Jacques. E eu. Ele. Que estava a fazer confusão aqui. É um jovem que vive na Mabor. O nosso irmão está aí. Deus te libertou. Bons aplausos. Quando eu te vejo no ramo espiritual. Como estás aí? Tens 3 maridos. 2 são espirituais. E aquele que você acabou de falar. Tem aqueles 2 homens que te incomodam muito no sono. Mas um deles, entre os 2, um é perigoso. Vou lhe expulsar agora. Serás liberta. Se eu não expulsar ele, fevereiro, vai ter problema com seu marido. Problema de separação, distância. Por que eu falei isso? Eu ouvi você com o marido, mas no meu de voz vi uma serpente. Deus disse, essa serpente é marido de noite. Lobby. Bons aplausos.
A confirmação da palavra. Vou expulsar ele na sua vida hoje. Jamais. Não tem tempo de negociar com os bruxos. Jamais. Alguém entrando neste lugar com demônio e deixar. Para não te tocar. Jamais vai dormir e ver aquele homem de noite. Porque hoje vai enviar fogo nele. Vai enviar fogo nele. Fogo assim a sua vida em nome de Jesus. Está aí. Com os aplausos. Yonani. Yonani. Nani temo. Yaksanga. O commissaire nani na yo. Yakoma nani na yo. O commissaire nani. Father. Boys Joshua. Number 1. A confirmação da profecia, o que o profeta acabou de falar na profecia e o demônio acaba de confirmar. Bons aplausos! Veja na tela a libertação da nossa mamã. O irmão está atrás. Depois da confirmação da profecia, a nossa mamã está sendo liberta. Natir nini yozwaka tango ila ina butu. Okoma nini tango ya na butu pana ye. Tamsuna koma aliboma. Tamsusu koma ka. Tamsumbua. Tamsusu. Mbua. Tamsu nyama nini? Tamsunio. Mais aplausos! You are a prophet. Ela. Ata mobane atungsine ete basangana. Mesmo que o marido não lhe incomodou para se juntar, ela está à vontade. Azalez. Ela está à vontade. Azalez. Fica à vontade. Ata mobane na simbinete um mois. Mesmo o homem não tocar um mês. Porque aquele tio, marido de noite, já recebeu todo o sentimento dela. Hoje, o marido dela vai fazer festa. O teu tá Batu ba mi déclaration na ba muke na moni ba célibataire ba mingi. Ale bo swami bali. Yamba. Veja na tela. Gravidez. 13 meses. Zemia, 3 mois. 13 meses. 3 mois. 2 semanas. 2 semaines. 4 dias. 4 jours. 1 hora. 5 segundos. 5 segundos. Alléluia. Joshua. Number 1. Mais yo. E você? Ok, no hospital. Foste no hospital. Vamos na CMT. Não estão a ver a gravidez. Fui no hospital, fui fazer ecografia, me falaram não está grávida, já saiu. Você anda a fazer a bordo já 2 vezes. Eu sei tudo. Posso te falar o que aconteceu ontem no quarto. Posso te falar tudo. O que comeste, tudo que fizeste, não é em vão. Você já está aqui. Você está grávida, não liga aí. O demônio tirou gravidez, meteu de lado. Eu vou devolver isso. La semaine passée, na tindi échographie ba monizeni. Kaka na semaine test de gravidez positif. Lobi na tonga yebisinga aloti ndoto nioka eye ebendi mwana. Ngana yebise échographie. Chinois lobi nous te nada. Chinois tanga sa l'échographie.
Chinês quando está fazendo ecografia. Muito atelemi pemena chinois, chinois omona ete. Alguém que está ao lado do chinês, chinês não vai lhe ver. Essa na mwasi moko. Há uma mulher. Alinga sili saba client no hospital nao. Quer acabar cliente no seu hospital. Nao benga na sikoyo. Eu vou lhe expulsar agora. Fire! Fogo! Fire! Fogo! Fire! Fogo! Fire! Fogo! Fire! Fogo! Fire! Fogo! Simbai! Segura! Yola! Voilà. Décision de Zanini. Hein? Décision de Zanini. Akang hospital wana. Ba esse aplauso. Tala. Olha. Infirmière. Uma enfermeira trabalha no seu posto médico. Tem mais obras, não lhe vê, você lhe paga e comem juntos. A decisão dele é você fechar o posto médico. Agora você diga àquela enfermeira: eu vou ter com Deus de Gênesis. Vou te dizer que não, foram buscar feitiço na Nigéria, não vai lá. Afinal ele sabe se você vier. Você vai lhe descobrir. Lelo. Hoje. Lelo hoje eu vou saber. Father. My father is a prophet. Yes. Deus do gêmeo. Yes, my father. Nenga zane pakola me como oya ko simbe kaka opambolama. Nenga zane alate pakola me lokole lamba. Pambolama. Receba sua bênção. Betela nzamba ba mapasa maboka. Os aplausos para Jesus. Vanda, pode sentar. Yepsa 3 pessoas. Diga 3 pessoas. Você vieste na igreja de Deus. Não vai sair da maneira que entraste. Alto nível. Diga-lhe muito bem. Aquele irmão que está sentado lá atrás. Isso é Deus. Oi, Zanzambe. Isso é Deus. E oi, Zanzambe. Que je ne priais il y a 3 jours. Eu estou te dizer, vai jejua 3 dias. Il y a seco. Diga, Deus me mostra a vida dos gêmeos. Se são teus servos. Jejum seco. 3 dias. Pardon? Logo que você fizer assim, vai ver o que Deus vai te dizer. Il faut yeba. Deve saber. Deus de gêmeos. É Deus. É Deus. Receba a libertação. Fire. Tikangai. Bino te batu pese kisi. Agomo benda kiyanio. Mama Rosa. Abaga ma église. Kasi kisi na bino. Yango kisi na bino ezo benda batu. Ma église yango kisa so esa nini? Bo pesa ki kisi yango batu baloba ke bozana kisi. Kisi ni to pia ki? Ya mai. Mai na biso. Mai na bino na ba prière na bino yote. Yo ya na hôpital wana tenga na sepela te. Oya na hôpital na ye. Ngana sepela te yango na ngai. O sepela te po nini? Ukotisa moto. Batu nyonso bakomi ka hôpital a Mama Rosa. Profeta na hôpital. O profeta veio no hospital. Ba cliente nyonso bakoma, po profeta aleki wana. Porque o profeta passou ali. Toi prophète te po yo benga prophète. Não somos profeta porque vocês nos chamam de profeta. Na prophète pour na dimension prophétique. Nós somos profeta porque temos a dimensão profética. Amém. Ezana lipamboli.
Oh, Nzamba bongisi leo na Malia. Le 26, le 29. Alléluia. Amen. Yana papa mukazaka na petangola na hernie. Au papa que mora na petangola te hernia. Aoyana baba aobika. Vai vir na Malha, vai virar curado. Mafuta moko ezaye na ba textile ekolongwa. Aquela gordura que está nos testículos vai sair. Zamba ba mapasa. Deus dos gêmeos. Aobiksa batu nyonso baoya. Vai curar aobiksa yo. Aobiksa família yo. Aobiksa bandeko na yo. Aobiksa vizinho na yo. Vai curar teu vizinho. Betela Yesu maboka bien. Bons aplausos. Ultimate. Fire na barriga. Fogo na barriga. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Come out. Go. Ok? L'onglet putana ala la bongo. Oh la bongo. Fica assim, detada. Transágua. Nalgo songi samona na lipumo. Eu quero devolver a criança na barriga. Father, Pai, in the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Que entra nesse útero. Filho, volta. Feito, volta. O sangue está a voltar. Tala Yohana, tala Yohana, tala. Dali. Tala. Dali. Tala bebê, tala. Dali o bebê. Ah, eu sou tala cabo. Os irmãos que estão atrás acompanham dela. Daí. My father. Deus dos gêmeos. A sentir amor. Você sente como? Estava sentindo uma coisa na barriga. Hã? Uma coisa na barriga andar. Sentiste uma coisa na barriga andar? É o teu bebê. Sabe que volta na ecografia. Zonga na ecografia. Volta na ecografia. Zonga na ecografia. Naquele chinês marginal. Outro lado aonde você quer. Esse canhão se olha lingi. Traz o resultado. E ele disse o resultado. Beba devagar bem. Melandamo oyo malembe. Deus te abençoa. Come la cigarette. Você fuma cigarro? Na melhor. Come la cigarette. Come la pema sanga. Na melhor. Mais pour ça nous a osanini. Nati. No sambe la ponaro. Eu vou orar por você. Sogi atamuta melagi cigarette asili saki. Mesmo alguém fumando e acabou. Quando aproximar a ti, você não vai gostar. 4 plus 1 égale combien? 4 mais 1 igual a quanto? 4 plus 1 égale combien? Olha bana boni. 5 filhos. Bons aplausos. Mais na benga 4 plus 1, obota na basi boni. 5. Obota na basi boni. Moi si moi obota na bana combien? 4. Moi obota na bana combien? Eu vou orar por ti. Não só vontade de cigarro, mas Deus vai te abençoar. Vou te dizer, Deus te conhece e te ama bastante. Hoje, Deus está a chamar você. A sua vida, entre na vida cristã. Leve a vida de oração. Serás muito abençoado. Está vendo?
na lubrificante. Lubrificantes. Wana ese bandeli. Aquilo é princípio. Wana destiny musu ya munene. Você tem um grande destino. So na bina tangue tua na yo. Só leia bem a sua estrela. Bato bele ba okamwa. Muita gente vai admirar. Mas aquela estrela está no quadro. Caixa, numa caixa. Como vou te tocar, a tua estrela vai sair. O seu trabalho será abençoado. O carro vai acabar. Decisão do mundo das trevas. É você ser impotente sexualmente. Impotência sexual. Há 3 sonhos que você teve. Era mesmo sonho, mas apareceu 3 formas. Primeiro, você estava como uma criança. Estavam te dar corrida. De repente não entendeu onde foi a criança. Quando você acordou, esqueceu. Veio na segunda forma e na terceira forma. É que estava a afetar a sua vida. Mas como vou tocar, acabou. Bons aplausos. Bons aplausos. Milolo. Júbilo. Milolo. Júbilo. Eu vou orar por ti. Deus vai te restaurar. Tens um bom coração. Vocês. Mas eu posso falar sobre uma pessoa. Vocês. Quando tiver muito dinheiro, homens de Deus vão estando bem. Porque você tem coração que Deus dá nas pessoas de dinheiro. Toda pessoa rica que Deus te abençoou, Deus dá coração de ajudar os outros, principalmente homens de Deus. Você tem esse coração. Eu vou orar por ti, Deus vai abençoar. Por que eu estou a falar Deus vai abençoar? Ou vi-te com desequilíbrio, vi-te no bloqueio, Deus vai te abençoar. Dê-me água. Acompanhe na tela. Você encontrou-se com o profeta. Deus que me mostrou você. Se é Deus, vai voltar aqui. Você vai ver o que vai acontecer. Lava as mãos. Pai, como está a lavar, céu seja aberto. Em nome de Jesus. Lava a cara. 3 vezes. Mas bem amado, acompanha o ato profético da ativação. O homem de Deus está a ativar bênção na vida do nosso Pai, porque a sua vida está bloqueada. Bons aplausos. Bons aplausos. Deus enviou-me para te libertar. Libertação. Libertação. Bons aplausos. Esteja concentrada. Deus quer libertar você e a sua descendência, com a sua família. Agora. Quando vai receber essa libertação, tudo quanto está bloqueado será aberto. Deus não vai só visitar você. Fogo. 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 Decisão Fakufa na bana.
Nini? Nini facila? Demônio. Hein? Decisão do mundo das trevas. Querem tirar o seu traço do mundo. Ela com seus filhos para acabarem com todos em duas coisas: ou incêndio em casa ou acidente, para acabar toda a carreira. Mas hoje vai receber a libertação. Você também vai receber a libertação. Você também vai receber a libertação. Bons aplausos. Mama now. É a tua mãe. Come out. Fire. Na música ao pé moto. Fire na música ao pé. Fogo na sandália. Fire. Oh, afinal, eu o quê? Hein? Qual é o teu plano? Na família? Ah, go. Tem que ser. Siga aí. Fire! Na makolo. Fogo nos pés. Na lamba. Na roupa. Na liputa. No pano. Zica. Que queima. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Na música ao pé. No relaxo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Vai! Nzamba ba mapasa. Betela milolo. Aplauso! Father, ultimate. Na yoga sola pota. Wana pota? Wana pota? Esi gani? Na lokolo. Esali une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11, 12, 13. Esali 15, 16, combien? Tina, combien? 25. Hey. Bons aplausos! Laça. A irmã tem ferida há 25 anos com essa ferida. Bem amado, observa na tela. O homem de Deus acabou de profetizar acerca da nossa irmã, que já está há 25 anos com essa ferida no seu corpo. Vê. Há uma serpente. Vem de estar veneno aí. Todos os anos. De estar veneno aí. Não vai sarar. Se não se encontrar com o ungido de Deus. Vamos secar isso. Toca o sangue. Sim. Bons aplausos. Se ainda a ferida de operação desapareceu e essa. Como vou orar por você? Vai sentir muita comichão. Vai secar até ficar escura. Vou testemunhar. Dê-me água. Come out! Fire! Fogo. Fire! Fogo. Nalicolo! No pé. Moto! Fogo. Epela! Que acende. Nalicolo! Na sua perna. Longa logo tá nalicolo na ponta, longa. Tira que está na sua perna. Longa ba veneno tá nalicolo aí. Tira o seu veneno. Fire! Fogo. Ba longa. Como tira? Longa. Tira. Longa. Tira. Longa. Tira. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Longa. Tira. Longa. Tira. Bem amado, observa. O homem de Deus profetizou acerca da irmã, que está com essa ferida já vai 25 anos. Nesse momento, o espírito impuro que está possuindo a sua vida, que já vai 25 anos, está a tirar a sua ferida, que coloca lá para que não possa secar. Lola! Lobanzamba vamos passar. Deus dos gêmeos. Betele ma boca bien. Bons aplausos. Tira tudo que tem aí rápido. Omoni. Está ok? Essa spirituel. Espiritual.
vai gastando dinheiro na medicação. Não é porque médico é falso. Ele é médico. Mas o seu caso requer profeta. Se eu orar por ela, indo ao médico, o medicamento vai dar certo. Porque recebeu tratamento espiritual. Porque fomos na fonte. Você também. Toda árvore Satanás recebeu na sua vida. Estou a arrancar. Estou a arrancar. Não estou a tirar de datas. Não estou a arrancar. Na fonte. Poderoso de Yehoshua. Tira. Rápido. Tudo. O demônio está sempre ativo. Bem amador, observa de maneira que puxar e coloca na ferida da nossa irmã já vai há 25 anos. É de maneira que o profeta vem na sala dele. Profeta dele. Deus dos gêmeos. Tá lá. Olha. O profeta diz que está touchando ele moi. O profeta às vezes vai tocar para desaparecer. Mama passa wana, mama passa na yepsa e tikangana mama passa. Deixa-me com os gêmeos. Tikangana nzambe ya bama. Deixa-me com Deus dos gêmeos. Uma irmã passava. Um pastor disse, está indo em Sodoma e Gomorra. Você vai naqueles que tem feitiço. Disse, pai, feitiço dos gêmeos é bom. Eu não concebia. Eu estava em ti, toda a gravidez saía. Desde que eu estou nos gêmeos. 8 meses já. Isso eu amo o feitiço deles. Receba. Isso. Nós. O que as pessoas falam sobre nós, se eu colocar na mente, terei trombose. Palavras chocantes. Pai. Alguém está falando mal de você, mas você não sabe nada. Estraga o coração. Basta colocar na cabeça, não vai começar a dormir bem, vai apanhar tromboso. Este povo vão ficar qualquer. Tem pessoas que vieram das províncias. Mabor, Petangor, Benfica, Palanca, Soyo, Kinashish. Se hoje o pastor apanhou trombose, o profeta Zixi sozinho aguentar esse trabalho é muito difícil. Nos dias vindouros, vamos abrir 2 pessoas vistas. Os servos daqui vão começar a profetizar também. Para aliviar o trabalho. Receba. Power. Alokota kanase, atomoli likolo. Alokota bama pasa, atomoli likolo. Alokota lingayo, atomoli likolo. Oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yo. Sala na yo, 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 sala na yo,
na yo, sala na yo, Yahweh sala na yo, sala na yo, sala na yo, sala na yo, Yahweh sala na yo, sala na yo, sala na yo, sala na yo, milolo, milolo, milolo. Levantemos todos. Diga a Deus. Usa essa água pelo poder do Espírito Santo. Esta água faça a obra que Jesus, sangue de Jesus faz. Torna medicamento para essa ferida de 25 anos. Ora, em nome de Jesus. Mandaria masata la bala 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 bala. Rebroko ye bala 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 bala. Menda la bala 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 bala. Yenda bala 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 bala. Sete la bala bala manda bala bala. Yende la bala bala koye mando. Yanda bala bala yende bayamana. Deus está podendo na água em nome de Jesus. Vai até a fonte. Deus, essa ferida seca para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentemos. Bem amado, observa. Depois de o homem de Deus orar a favor dessa água, água ungida da igreja, então ungiu o pé da nossa irmã que está com ferida, que já vai 25 anos. Observa na tela o ato profético do homem de Deus no pé da nossa irmã que tem ferida que já vai 25 anos. Vê de maneira que está a ungir a sua perna. Declaro-te livre. Em nome de Yoshua Mashi. Amém. Mama, telema. Bom ser lamba. Faz movimento. Faz o movimento. Olha-me. Talanga. Salamuma. Nanikolo. Oyogi ndeni. Hein? Bien. Ndeni oyoga liboso. Liboso yoga likolo ndeni liboso. Hein? Eswa. Likolo. So sali ndeni eswaka. Nabadule. Sikoyo ndeni sikoyo. Ayoki bien. Oyoki bien. Nzambe apikisio. Ah, meu Deus te curou. Bons aplausos. Mete-lhe sua boca bien. Aplausos. Milolo, milolo, milolo. Jubila, 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 jubila. Milolo. Jubila, 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 jubila. O Senhor não vive aqui em Luanda. Papa, ovanda na Luanda te. Não vive aqui em Luanda. Sim. Vive na província. Sim. Ovanda na província. Cuidado com as pessoas no teu redor. Faire atenção na batuza la pembeni. A tua vida está atacada há muito tempo. Bomo inayo bataka yango kala. A tua saúde não está boa. Sim. A decisão do mundo das trevas. Decisão do mundo da tenebra. É você sentar sem mais conseguir levantar e trabalhar. Yo ovanda po okuwa kutele malisusu toke ne musala. Veja em Luanda quando? Eu estou quase há 15 dias. Há 15 dias. Queria voltar já? Tinha feito alguns dias lá. Aonde? Lá em Banzacom. Em Banzacom? Sim. Queria voltar já? Queria voltar, sim. Queria voltar já? Sim. Entraste na casa da solução quando? Hoje. Hoje? Sim.
Queria já voltar. Sim. Hein? Sim. Podia já viajar hoje. Ontem. Vou te fazer oração, Deus vai te ajudar. Mas tem muito ataque. Sabe que a tua saúde não está boa, mas nos dias vindouros vai ter problema dos pés. Tens? Sim. Dos pés. Sim. Me falaste? Não. Me falaste? Não. Vai acabar. Tem pessoas no teu redor. Não te gosta. Embora que conversa bem. Não trata as pessoas como inimigos. Mas cuidado. Mais faire attention. Deveria estar em cima. Il a fallu aux likolo. Deveria estar em cima. Il a fallu aux déjà likolo. Não sei se general ou aquela, mas tu tiver além do fardamento a função, deveria ter bom função. À part tenir oyolati, il a fallu na fonction moko ya bien. Mas a luta tem que incomodar muito. Mais bitumba eza kwa mpeshe yo mingi. Todos que foram meus alunos já são coronéis. Ba oyo nyonso bazalaki ba eleve na yeba koma ba coronel. Os alunos estão em cima de você. Bana oyo ya tangisa ba koma ba coronel, yetile lo capitaine kaka. Ainda tem muito tempo para viver nesta terra. Tango ezali nanu, ozana tango mingi ya vivre awa na mokili oyo. Esta oração de hoje etika ba print na vida o. A oração de hoje vai deixar sinais na sua vida. Vai sentir a diferença na saúde. O sentir diferença na santé. Nos patentes. Na grade na yo. Muita diferença. Diferença ya mingi. Vai. Bem, amada, acompanha o homem de Deus está a orar a favor do nosso pai. O nosso pai tem problema da saúde. Acompanha o homem de Deus está a cancelar toda a doença. O homem de Deus está fazendo subir para... Bons aplausos! Veja a humildade do homem de Deus, orando a favor do nosso pai e abençoando-lhe ao mesmo tempo. Vai prosperar em nome de Yoshua Mashiach. Quem deve prosperar na combo na Yoshua Mashiach. Tá onde a irmã? Por que quer fazer oração acerca de ti? As pessoas que combatem ele tomaram uma decisão para você. Já dei conta. Já dei conta, né? Tive um sonho quando ele disse para não viajar. Ele disse, você da cidade que você tem dinheiro. Vixe. Põe-se aplausos. Não vão te conseguir. O nosso Deus venceu na cruz. Não segue as palavras das pessoas do mundo das trevas. Na cruz, Yoshua Mashiach rebentou a cara do mestre dele. Fire! Fogo! Fire! Fogo! Fire! Fogo! Liberta! Nunca você vai conseguir fazer alguma coisa em nome de Yoshua Mashiach. A proteção divina na tua vida em nome de Jesus. Pete-lhe uma boca bien. Bons aplausos, bons aplausos. Ya bien, ya bien. Bons aplausos, bons aplausos. Te vi com uma menina. Mencionei você. Na mencionei eu. Para fazer oração acerca dela. Pona bondela na tina ya mwana na yo ya mwasi. Oh, quem fala inglês? Eu falo. Você fala inglês? Yes. Hein? Yes. Fala inglês? Yes, I'm speaking. You speak English? Yes, I'm speaking. Very well. Yes, I'm What's speaking. your name? My name is Alvicia. Huh? My name is Alvicia. Okay. Nice to meet you. Huh? I'm too. I'm so pleasure to meet you. You are a pleasure to meet me. Yeah, okay. 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 How many children do you have?
Ozana bana boni. I'm having 3. Huh? I'm having 3. 3 children. Azana bana misatu. 2 fathers. Batata mibale. 2 fathers. Yes. Okay. Woo! Bons aplausos. There is a spirit. Tem espírito fighting with you. Que está te combater. For you not to be permanent with a man. É para você não ficar permanentemente com homem. With a husband. Ou com seu marido. I'll pray for you now. Eu vou orar a seu favor. You'll get husband. Você vai ter marido. You'll prosper. E vai prosperar. But about your child, relacionado à sua filha, there is a spirit of sickness. Tem espírito da doença. Following her. Que está lhe acompanhar. After this prayer, depois dessa oração, she will get better forever. Ela vai ficar curada para sempre. God, Deus, há 4 dias, há 4 ou 5 dias, 4 ou 5 jours, eu estava no África do Sul. Ngai nazalaki na África do Sul. You are from where? I'm from South Africa, but my mother and my father is from here. É a confirmação da profecia, ela também é proveniente da África do Sul. Am I okay? Am I what? My father and my mother and my father is from here, but I've been grown up in South Africa. You are grown up in South Africa. O pai e a mãe são angolanos, mas ela nasceu na África do Sul. God, Deus, he grew up. Ela cresceu lá. God loves you so much. Deus te ama bastante. Till now you didn't yet lose something. Até agora ainda não perdeste nada. The grace of the Lord is in you. A graça de Deus está sobre ti. O devil wanted to cut it off. O diabo queria cortá-lo. Now I will activate it. E agora eu vou ativar essa graça. Amanhã now, today. Não é amanhã, mas hoje. God, in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fogo em nome poderoso de Jesus. You go out. Você sai, demônio. Now in the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Father. Pai. This daughter. Essa sua filha. I leave him in the mighty name of Jesus. Le entrego nas suas santas mãos. By your hands. Pela sua graça. Today. Hoje. Amanhã. Today, tomorrow and forever. Hoje, amanhã e para sempre. The spirit of sickness. O espírito da doença. Out in the mighty name of Jesus. Sai fora em nome poderoso de Jesus. Fora em nome de Jesus Cristo. Let the grace of the Lord. Deixa que a graça do Senhor be upon you. Esteja com ela. In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Give me water. Dê-me uma garrafa de água. Mama. Alô? Ei. Wake up. Oh. Acorda, por favor. Beba, drink. Beba. Then you give also to your daughter. E dá também de beber na sua filha. She will get better forever, and you too. Ela vai ficar curada para sempre e você também está abençoada. You are blessed. Você é abençoada. Bons aplausos. Fogo. Na cat. Sapato. Ponto na cat. Ekota na cat a cat. Estou a enviar fogo no sapato. Esse que sabe sapinhoso. Que queima todos os dedos. Moto ekota na cat. Fogo entra dentro do sapato. Fogo do Espírito Santo. Esse que sabe sapinhoso. Que queima todos os dedos. Esse que sabe. Que queima. Moto na suki. Fogo no cabelo. Nelama. Na roupa. Fire.
Fogo. Basingano latina liboko. Todos os fios que você meteu na mão. Epela. Que acenda. 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 Sai na sua vida. Sai na sua vida. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Moto. Fogo. Ekota na nzoto que entra em todo o corpo. E detruit todas as obras satânicas. Em nome de Yoshua Mashiach. Fire. Fogo. Tem duas coisas dentro dela, parecem ovos. Pequenas coisas. Parece que é o ovo do pássaro. Toma lá, Yana. Fogo. Fire. Fogo. Dentro do corpo. Que queima. Todos os ovos. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Esses ovos. Se não sair, vai ser difícil ela se alegrar em casa do marido e ficar grávida. Esses ovos lhe penetraram não é muitos anos. Fire. Fogo. Que queima. Toda a semente de Satanás na barriga dela. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Benda. Puxa. Lola. Tira. Assembla déjà. Ok. Fire. Fogo. Lola. Tira. Alongola. Benda bora nascer. Puxa, deita no chão. Bora nascer. Deita no chão. Ah? Lobana mnokonini. Ah? Na kolongolate. Lolonyo longolate. Na longolate. Nini? Bilonyo longolate. Biloni. Iloko na ngai. Ah. Biloni nini? Lola. Bela you demon. Puxa, demônio. Lola. Tira. Biamada acompanha a manifestação na tela. O homem de Deus acabou de profetizar acerca da nossa irmã. Disse que tem algo na sua barriga. É como se fosse um ovo. Se isso não sair, vai fazer com que a nossa irmã não se alegre no lar e não conceba. É tipo ovo mais pequenininho. Exato, logo ali aqui me yamike. Pequenininho. Yamike. Fire. Fogo. Tira. Agora vou destruir isso. Em nome de Yoshua Mashiach. Go. Vai. Bye bye. Vai. Thank you. Obrigado. Bons aplausos. Shalom. Yaka. Não sente vergonha, Jesus te libertou. O que é importante? A pessoa ser libertada. A roupa pode sujar. Pode estar na presença de muita gente. Mas quando for libertada, é isso que todo mundo veio procurar. Fina. A nossa irmã está. Fina bem. Bons aplausos. Que Deus te abençoe. Bons aplausos. Loba profecia. Diga profecia. Deus de gêmeos. Eu não quero te levar longe. Eu quero ameaçar esse espírito que está a combater as suas obras das mãos e no pé. Porque dias passados tinha problema no seu pé.
E eu estou a ver quer se repetir. E por isso eu te mencionei. Fire! Fogo! Toque na objetivo. Vai. Bem amado, acompanha na tela. O homem de Deus está a cancelar todo espírito que combate o nosso pai no pé e na mão. Acompanha a libertação na tela. Fire! Fogo. Bons aplausos. Fire! Fogo. Acompanha o gesto profético do homem de Deus na tela. O homem de Deus expulsando o demônio através do gesto profético. Acompanha a libertação na tela. Bye bye. Vai. Go. Vai. Shalom. Fogo! Fire! Fogo! Hã? Você lhe fez quem? Hã? Você fez quem na vida dela? Hã? Hã? Você quem? Eu sou o segundo marido dela. Segundo? Segundo quem? Segundo marido dela. Segundo marido. Você fez quem na vida dela? Você fez o que na vida dela? Ela quer voltar com o primeiro marido. Ela tem que envelhecer sem marido. Causa o primeiro filho dela. Ela quer voltar com o primeiro marido. Você não quer. Ela tem que envelhecer sem marido. E você está a usar quem? O filho dela, o primeiro filho. Ele está a responder mal com o pai. Ah, o filho dela está a responder mal no pai. Com o próprio pai. Com o próprio pai. Ai. Você que está a fazer isso? Sim. Ah, é? Mas você já se separaram com ela? Não quer que ela... Não estou sozinho, somos muitos na família dela. Muitos? Ok, você bye. Rendez-vous na casa da solução. Beteleto, uma boca Encontro na casa da solução. Bons aplausos. Uma boca bien. Boas palmas. Tens marido? Não tem. Não tem. Faleceu? Sim, marido? Faleceu? Sim. Antes de falecer... Avant Yakufa? Foi atacado. Antes de falecer. Antes de falecer. Sim. Foi atacado. Nas vistas. Na miss. Tornou seca. A como aqui aveugle. Seco. Tornou seco. Sim, ficou seco. Ficou seco. Sim, ficou seco. Tens quantos filhos com ele? 7. 7. Sim. Depois de tornar seco, morreu. Morreu no mesmo dia. O mesmo dia. Sim. Tornou seco de manhã. Sim. Morreu de tarde. Sim. Mas tem um marido de noite a te combater. Toda vez assim que tu toquei, alguém está me tirando a mão. Alguém me tira a mão. Está me falando, pega a minha mulher. Fire! Fire! Ainda não arranjou o outro. Então vi, mas nada, não está dando certo. Não, sim, não está dando certo. Não está dando certo? Sim. Ok. Vai dar certo agora. Depois do homem de Deus profetizar a favor da nossa irmã, está a cancelar espírito de marido de noite. A te tocar. O homem a tirar alguma coisa na tua cara. Máscara de velhice, traz. Máscara de velhice. Vai prosperar, não se preocupa. Deus te ama bastante. Nzambe alingaka yo mingi.
Sokola Yelongi. Marche. Marche. Mettez-la Yesu maboka bien. Bons applausos, bons applausos. Milolo, milolo, milolo. Júbilo, jubila, 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 jubila. Milolo, milolo. Jubila, jubila, jubila. Bons applausos. Maboka bien, ya bien, ya bien. Boas palmas, boas palmas.